Jesus está a caminho. O reino de Deus avança pelas estradas empoeiradas da Galileia e da Judéia, atravessa corações distraídos, desce até casas agitadas e sobe até o mais alto lugar da adoração. Neste capítulo, ele envia, ensina, confronta e consola. Aqui o céu toca a terra, ora por meio de 72 missionários, ora através de uma mulher sentada aos seus pés. Tudo pulsa em torno de um único convite: viver com ele, ouvir sua voz e amar como ele ama. Vem comigo. Lucas capítulo 10 está cheio de vida. E logo depois daquele momento tão intenso de confronto e ensino com os fariseus e escribas, o texto segue abrindo um novo movimento, literalmente. Em Lucas capítulo 10, versículo 1, repara só como começa. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou de 2 em 2 adiante dele a todas as cidades e lugares aonde ele estava para ir. Agora para e pensa comigo. Jesus não escolhe qualquer número por acaso. Lembra lá de Gênesis capítulo 10? Aquela famosa tabela das nações. Pois é, ali aparecem 70 ou 72 nações, dependendo da tradução. Isso mostra que o que Jesus está fazendo aqui tem uma pegada universal. É o reino se expandindo além dos limites de Israel. É como se ele dissesse, o que começou pequeno, em 12, agora vai ecoar para o mundo todo. E tem mais, eles são enviados de 2 em 2. Isso não era só questão de segurança ou companhia. Na cultura judaica, o testemunho de 2 testemunhas era o mínimo exigido para validar qualquer coisa. Deuteronômio capítulo 19, versículo 15. Então, esses enviados iam, não apenas para avisar que Jesus vinha, mas para autenticar o reino com autoridade divina. É tipo, olha, a boa notícia está chegando e a gente é prova viva disso. Agora olha o versículo 2. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Roguem, pois, ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Isso aqui é uma virada de chave. Porque a colheita, na tradição profética Isaías, Joel, Amós, está sempre associada ao juízo e à restauração. Só que no ministério de Jesus, essa imagem ganha um tom urgente, mas cheio de esperança. A seara está pronta, mas faltam mãos. E o mais interessante, ele não diz vão primeiro, ele diz orem. Ou seja, missão começa de joelhos. Missão sem oração vira ativismo. Mas oração sem missão vira omissão. No versículo 3, Jesus então dá a ordem. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Forte isso, né? Já imaginou um cordeiro no meio de um bando de lobos? Não tem chance alguma. Jesus não edulcora o chamado. Ele não oferece conforto, ele oferece cruz. Tá dizendo, vocês vão entrar em ambientes hostis, vão ser rechaçados, vão correr risco, mas é assim que o reino avança. E isso se confirma no versículo 4. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Aqui ele está ensinando total dependência de Deus. Eles tinham que confiar que seriam supridos no caminho. E esse lance de não saudar ninguém pelo caminho parece até meio rude, né? Mas não é grosseria, é urgência. As saudações naquela cultura não eram só "Oi, tudo bem?", eram demoradas, cheias de protocolos e reverências. Então Jesus diz, não se distraiam. O tempo é agora. Vai! No versículo 5, ele dá uma instrução bem prática. Quando entrarem numa casa, digam primeiro, paz a esta casa. Aqui a palavra paz no original é shalom. E olha, shalom vai além de ausência de guerra. É integridade, plenitude, benção completa. É como se o enviado dissesse, eu não vim só trazer uma mensagem, eu vim trazer uma realidade nova, um ambiente de reconciliação com Deus. E aí no versículo 6, ele continua. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Se não houver, voltará para vocês. Isso aqui é quase palpável. A paz que vem de Deus não se perde. Se não for recebida, ela retorna. É como jogar uma semente. Se o solo for fértil, ela brota. Se não for, ela não morre. Ela só não frutifica ali. Mas quem lançou a semente não perde nada. E repara, Jesus ensina que nem toda casa vai receber. O fracasso da missão não é sinal de fracasso do mensageiro. Isso consola demais. No versículo 7, ele diz, fiquem naquela casa, comam e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Aqui tem 2 pontos importantes. Primeiro, o enviado não devia ser exigente. Comer o que dessem, aceitar o que oferecessem. Era um jeito de viver com gratidão e simplicidade. Segundo, não era para ficar pulando de casa em casa em busca de conforto melhor. O foco não era luxo, era fidelidade.
E o princípio do trabalhador digno do seu salário aqui já aponta para uma ética que Paulo depois reforça lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 18. Quem serve no reino com dedicação merece ser honrado, inclusive materialmente. No versículo 8, a coisa se amplia. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Mais uma vez, Jesus bate nessa tecla da hospitalidade e da simplicidade. Nada de frescura ou seletividade. Eles deviam se adaptar ao povo e não exigir que o povo se adaptasse a eles. O foco era a missão, não o menu. Agora o versículo 9 é poderosíssimo. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes, o reino de Deus está próximo de vocês. Repara na ordem. Primeiro cura, depois pregação. Ou seja, a ação abre caminho para a palavra. Isso não significa que o milagre vale mais que a mensagem, mas que o milagre aponta para ela. É como se dissesse, olha, isso que você viu aqui, essa cura, esse toque, esse alívio, isso é só uma amostra do que vem por aí. O reino está chegando. E quando ele chegar por completo, não vai mais ter dor, nem enfermidade, nem lágrima. Mas aí vem o contraste. No versículo 10. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam pelas ruas e digam. E aqui vem uma virada dramática. Jesus já tinha dito que nem todos iam aceitar. Mas agora ele mostra o que fazer quando isso acontecer. Não é para bater boca, nem revidar. É para sair com dignidade e dar testemunho público. E o conteúdo desse testemunho aparece no versículo 11. Até o pó da sua cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Contudo, saibam isto, o reino de Deus está próximo. Forte, né? Sacudir o pó dos pés era um gesto profético. Um aviso silencioso, mas carregado de significado. Era como dizer, nós estivemos aqui. O reino bateu à sua porta. Vocês recusaram, então não resta mais nada, nem o pó nos nossos sapatos. Ainda assim, mesmo diante da rejeição, a mensagem não muda. O reino de Deus está próximo. Percebe o paradoxo? A mesma frase que foi dita com ternura aos que receberam é repetida com severidade aos que recusaram. Porque a proximidade do reino não depende da resposta humana. Ele é real, ele é iminente. A diferença é que quem aceita experimenta a paz desse reino. E quem rejeita, fica de fora do banquete. Isso aqui é profundo, né? Imagina o peso que esses 72 sentiram no coração ao ouvir essas instruções. Eles não estavam indo fazer turismo religioso. Estavam entrando numa guerra espiritual. Eram portadores de boas novas, mas também sentinelas de alerta. Se a gente parar para pensar bem, ainda hoje, cada pessoa que leva o nome de Jesus carrega esse mesmo encargo. Não é só sobre evangelizar, é sobre ir como quem foi enviado. Como quem entende que o mundo está sedento por um shalom que só o reino pode dar. E que às vezes esse shalom vai ser recebido com festa, mas outras vezes vai ser rejeitado com desprezo. E mesmo assim, a mensagem continua. Porque o reino continua. Ele não depende da nossa aceitação para existir, mas ele nos convida a participar. E isso é graça, graça pura. E então, como uma batida que ecoa mais fundo no peito, o versículo 12 chega com um peso quase profético. Eu lhes digo que naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Repara bem, Jesus está dizendo que rejeitar a mensagem do reino, essa boa notícia viva que bateu na porta, é mais grave do que o pecado de Sodoma. Forte isso, né? A gente tende a ver Sodoma como o símbolo do juízo divino mais severo, um lugar de imoralidade, de degradação. E ainda assim, Jesus afirma, mais suportável será o julgamento dela do que de uma cidade que rejeita os enviados do reino. Agora respira fundo e pensa comigo. Se Sodoma caiu porque rejeitou a justiça e a retidão, o que dizer de quem rejeita a própria manifestação do amor e da graça em pessoa? Porque aqui não se trata só de regras ou mandamentos, mas da visitação do próprio Deus em forma de homem. Rejeitar isso é fechar a porta para a luz quando a escuridão já está consumindo tudo. É como apagar o único farol em meio a uma tempestade. E aí, no versículo 13, Jesus solta um lamento. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se em Tiro e Sidom tivessem sido realizados os milagres que em vocês se fizeram, há muito tempo elas teriam se arrependido, vestidas de pano de saco e sentadas em cinzas. Essas cidades, Corazim e Betsaida, estavam ali na região da Galileia, bem próximas de Cafarnaum e haviam sido palco de vários milagres de Jesus. Mas mesmo com os sinais, endureceram o coração. Já Tiro e Sidom, cidades gentílicas lá do litoral fenício, conhecidas por sua arrogância e idolatria, são aqui apresentadas como mais sensíveis ao arrependimento, caso tivessem tido as mesmas oportunidades.
É como se Jesus estivesse dizendo: vocês que tiveram luz não se quebrantaram, mas aqueles que viviam na sombra teriam se ajoelhado. O pano de saco e as cinzas eram expressões públicas de lamento e arrependimento no mundo antigo. O povo usava literalmente roupas de saco, um tecido grosseiro, e se sentava em cinzas como símbolo de humilhação. Um gesto de quem reconhece: eu pequei, eu preciso de misericórdia. E então vem o versículo 14, com mais uma martelada na consciência coletiva. No juízo haverá mais tolerância para Tiro e Sidom do que para vocês. Ou seja, a gravidade do juízo é proporcional à clareza da revelação. Quanto mais luz se recebe, mais responsabilidade se carrega. Não é só o que se faz de errado, mas o que se faz com aquilo que se conhece da verdade. O que a gente faz com o que viu de Deus? Essa é a pergunta que paira aqui, como uma nuvem carregada. Aí Jesus se volta diretamente à sua cidade base, aquela que por tanto tempo acolheu seus passos. Versículo 15. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, você descerá até o Hades. Cafarnaum, que viu tantos milagres, ouviu tantos ensinos, presenciou curas, libertações, palavras de vida, não seria exaltada, mas sim lançada ao Hades, termo grego usado para designar o mundo dos mortos, ou lugar de afastamento total de Deus. Aqui tem uma ironia amarga. Cafarnaum, acostumada à presença de Jesus, se tornou insensível. E a familiaridade, nesse caso, virou frieza. É como quando a gente escuta tanto uma canção que ela vira ruído de fundo. E de repente a glória não emociona mais. Isso é perigoso demais. No versículo 16, Jesus resume tudo de forma contundente. Quem ouve vocês, ouve a mim. Quem os rejeita, rejeita a mim, mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. É como se ele traçasse uma linha direta entre o mensageiro e o céu. Recusar o enviado é recusar o próprio Jesus. E recusar Jesus é recusar o Pai. Ou seja, a rejeição aqui não é só de uma ideia ou de um estilo de vida, é uma rejeição ao próprio Deus. Isso eleva a missão dos 72 a um nível altíssimo. Eles não estão ali como representantes humanos apenas, mas como embaixadores do reino, com autoridade divina. É como um diplomata que carrega nas mãos o selo do rei. Não se pode tratar com desprezo essa missão. Mas então a narrativa muda de tom. No versículo 17, a gente vê o retorno dos enviados. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Olha que contraste com o peso anterior. Eles voltam animados, cheios de entusiasmo, impressionados com a autoridade que viram operando através deles. E olha só, o foco da alegria deles está no fato de que os demônios obedeceram quando eles usaram o nome de Jesus. Isso mostra que, no campo da missão, eles enfrentaram mais do que olhares duros ou portas fechadas. Eles enfrentaram as trevas diretamente. E as trevas recuaram. Agora presta atenção na resposta de Jesus no versículo 18. Ele diz: Eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Que imagem forte, né? Jesus não está só falando de uma visão simbólica. Ele está conectando o que os discípulos experimentaram em campo com uma realidade espiritual muito mais ampla. É como se dissesse: enquanto vocês pregavam, algo muito maior estava acontecendo. O império do mal estava sendo abalado. O inimigo estava sendo lançado ao chão. A imagem do relâmpago indica rapidez, poder, impacto, mas também efemeridade. Satanás é poderoso, sim, mas limitado. Quando o reino avança, ele cai. E no versículo 19, Jesus confirma: Eu dei a vocês autoridade para pisarem cobras e escorpiões e vencerem todo o poder do inimigo. Nada lhes causará dano. Aqui, ele não está falando de literalidade. Não é sobre sair pisando em répteis venenosos. É sobre a força espiritual que atua contra a igreja. Cobras e escorpiões são símbolos do mal, do engano, da agressividade das forças espirituais. Jesus garante: a autoridade que vocês carregam é maior. Não é força própria, é delegada. Mas é real, é eficaz. E nada poderá detê-los enquanto andarem debaixo dessa autoridade. Só que aí no versículo 20, Jesus faz uma virada brilhante. Ele diz: Contudo, alegrem-se. Não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Isso aqui é ouro puro. Jesus não nega a alegria deles, mas redireciona. Ele diz: Ei, a maior vitória de vocês não é sobre o diabo, é sobre o pecado. O maior milagre não é expulsar demônios, é ter o nome gravado no céu. Em outras palavras, a maior razão de alegria não é o que a gente faz para Deus. É o que Deus já fez por nós. Ter o nome escrito nos céus é ter cidadania no reino eterno. É viver com a certeza de que, mais do que servos úteis, somos filhos amados. E vamos combinar, isso muda tudo.
Porque, no fim das contas, ministérios passam, dons cessam, milagres impressionam por um momento e logo são esquecidos. Mas ter o nome inscrito no livro da vida, isso é eterno. Isso é identidade, isso é pertencimento. E enquanto eles ainda saboreiam essa alegria, algo maior começa a borbulhar ali no coração de Jesus. E então, nesse clima de retorno triunfante dos discípulos, com os corações ainda vibrando de alegria, o versículo 21 nos apresenta uma das cenas mais íntimas e comoventes de todo o Evangelho. Naquela hora, exultando no Espírito Santo, Jesus disse: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, pois assim foi do teu agrado. Repara bem, Jesus não apenas se alegra, ele exulta. E a palavra grega usada aqui, agaliao, indica um tipo de júbilo que transborda, que explode de dentro para fora. E isso acontece no Espírito Santo. Ou seja, o que vemos aqui é uma oração espontânea, carregada de emoção, fluindo diretamente da comunhão entre o Filho e o Pai, na ação viva do Espírito. É uma dança da Trindade diante dos olhos dos discípulos. E qual o motivo de tanta alegria? É que o Pai resolveu esconder os mistérios do reino dos sábios segundo o mundo, os entendidos, os letrados, os autossuficientes, e revelar tudo isso aos pequeninos. E aqui, pequeninos não é sobre idade ou tamanho físico, mas sobre disposição de coração. São os humildes, os simples, os que se abrem com fé e reverência, mesmo sem grandes títulos. Isso revela uma inversão radical da lógica humana. Deus não se deixa alcançar por esforço intelectual, mas se derrama sobre os que se curvam. E aí Jesus completa: Sim, ó Pai, pois assim foi do teu agrado. Essa frase parece simples, mas diz muito. Revela que o prazer de Deus não está em aplausos de eruditos, mas em corações quebrantados. É como se Jesus dissesse: Pai, que lindo ver como tu operas. Enquanto os altivos se perdem em seus próprios raciocínios, os humildes são iluminados pela tua graça. A oração de Jesus aqui ecoa o espírito das bem-aventuranças, Mateus capítulo 5, onde os pobres em espírito, os mansos, os que choram, são os verdadeiramente bem-aventurados. E essa intimidade vai ficando ainda mais densa no versículo 22. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Olha que coisa profunda. Jesus está revelando aqui o mistério da relação entre ele e o Pai. E mais, ele está dizendo que só há um jeito de conhecer Deus de verdade, é através do Filho. E o que ele está afirmando é exclusividade. Não é possível conhecer o Pai por filosofia, por esforço moral ou por tradição. Só quem é introduzido pelo Filho tem acesso ao coração do Pai. E ainda mais chocante, tudo foi entregue a ele. Isso inclui autoridade, revelação, missão, domínio. Jesus está, com toda serenidade e alegria, assumindo sua identidade como o revelador definitivo do Pai. Ele é o único caminho. Isso conecta diretamente com o que ele diz em João capítulo 14, versículo 6. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E no contexto de Lucas, isso vem logo depois da fala sobre os pequeninos. Como se Jesus dissesse: E sabem por que vocês entenderam o reino? Porque eu escolhi revelar isso a vocês. E foi o prazer do Pai fazer assim. Daí, no versículo 23, acontece algo bem bonito. O texto diz: Então ele se voltou para os seus discípulos e lhes disse em particular: Felizes são os olhos que veem o que vocês veem. Olha o carinho. Jesus tinha acabado de exultar no Espírito diante de todos, mas agora se volta em particular para os discípulos, aqueles que estavam ali, cheios de poeira, suor e histórias da estrada, e dá a eles um elogio divino: Felizes são os olhos de vocês. Isso é mais do que alegria momentânea. É bênção. É privilégio. É como se Jesus dissesse: Vocês não fazem ideia do que estão presenciando. Vocês estão vendo o cumprimento das promessas que os profetas ansiavam ver. E esse pensamento é ampliado no versículo 24. Pois eu lhes digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Ele está lembrando que, ao longo dos séculos, homens e mulheres de Deus sonharam com o Messias, clamaram por libertação, esperaram por esse tempo de visitação, mas não viveram para ver. Isaías, Jeremias, Davi, até mesmo Moisés, todos eles apontaram, ansiaram, profetizaram, mas viram de longe. Agora aqueles discípulos simples, pescadores, publicanos, gente comum, estavam vendo com os próprios olhos o reino encarnado, ouvindo dos próprios lábios de Deus o som da redenção. É como se Jesus dissesse:
Vocês estão vivendo aquilo que toda a história preparou. Vocês são os olhos que contemplam o que foi apenas vislumbrado em sombras. E não tem como não pensar no texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12, onde o apóstolo diz que até os anjos anseiam perscrutar essas coisas. Ou seja, a revelação do reino em Cristo é algo tão glorioso, tão singular, que até os céus se inclinam para observar. Essa cena aqui tem cheiro de eternidade. É um momento em que o tempo parece parar, em que Jesus celebra não apenas a missão cumprida dos 72, mas o privilégio dos olhos e ouvidos que, pela graça, participam do que antes era apenas promessa. E é nessa atmosfera, carregada de reverência, alegria e mistério, que alguém vai se levantar com uma pergunta. E logo depois dessa explosão de júbilo espiritual, como quem observa a distância e se aproxima com certa intenção, talvez até provocação, surge alguém com um questionamento. O versículo 25 diz: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Agora para aqui comigo um instante. Esse homem não era qualquer um. Ele era um nomikos, um escriba especializado na lei de Moisés, um dos que interpretavam e ensinavam as escrituras, bem treinado em debates e formulações teológicas. Só que o texto já mostra que ele se levanta não só para aprender, mas para pôr Jesus à prova. Ou seja, a pergunta não nasce da humildade de quem busca, mas da intenção de testar. E repara na pergunta: o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Parece sincera, mas carrega uma contradição. Porque herdar é algo que se recebe por graça, por filiação, não por mérito. E ainda assim ele pergunta o que preciso fazer. Isso mostra que a lógica dele é legalista, baseada em ações. É a velha tentativa de alcançar a eternidade com base no desempenho. Jesus, com a sabedoria que desarma sem gritar, responde no versículo 26 com outra pergunta. O que está escrito na lei? Como você a lê? Isso é lindo. Ao invés de refutar ou responder direto, Jesus o convida a voltar às Escrituras, ao fundamento. É como se dissesse: você é doutor na lei, não é? Então me diga, qual sua leitura do texto? Mas olha, Jesus não está ironizando, está provocando reflexão. Ele está dizendo: vamos começar do que você já sabe. E aí no versículo 27, o homem responde com precisão: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Ele cita Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, o Shema, oração central do judaísmo. E junta com Levítico capítulo 19, versículo 18. Ou seja, ele sabe. Ele resume a lei exatamente como Jesus fazia: amor a Deus e amor ao próximo. Então Jesus, no versículo 28, responde com clareza: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas percebe o detalhe? Jesus não discute a teoria, ele valida a resposta, só que diz: então faça. Ou seja, saber é bom, mas viver o que se sabe é o que revela fé verdadeira. É aí que a coisa aperta. Porque esse faça isso revela que o homem, embora conheça a lei, não a cumpre de verdade. Ninguém ama Deus com tudo o tempo todo, nem ama o próximo como a si mesmo, com perfeição. Então, por trás da fala de Jesus há uma provocação velada. Se você realmente acha que consegue isso, vá em frente. Mas será que você consegue mesmo? E aí, o versículo 29 mostra que ele sentiu o golpe. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Aqui, a máscara começa a cair. O desejo de justificar-se mostra que ele entendeu que, apesar de saber a resposta certa, ele ainda precisava se defender. Ele sabia que não vivia aquele amor ao próximo de maneira plena. E a pergunta, quem é o meu próximo, é a tentativa de limitar o mandamento. Porque na época, muitos mestres da lei ensinavam que o próximo era só o judeu praticante, o justo, alguém da mesma tribo espiritual. Ou seja, o amor era condicionado por afinidade, etnia, pureza religiosa. Mas aí Jesus não responde com definição teológica. Ele conta uma história. E é aqui que começa a parábola mais conhecida e mais desconcertante que ele já contou, a do bom samaritano. No versículo 30, Jesus começa: um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Vamos com calma. Jerusalém ficava a cerca de 1.000 metros de altitude e Jericó a 300 metros abaixo do nível do mar. Ou seja, era uma descida íngreme, cheia de curvas, vales e perigos. Essa estrada era conhecida por ser perigosa, infestada de ladrões. O homem da história poderia ser qualquer um judeu comum, sem nome,
sem identidade. Isso já é proposital. Jesus deixa a figura anônima para mostrar que o foco é no ato de misericórdia, não na etnia da vítima. O homem é atacado, despido, espancado e deixado quase morto. Repara, tirar as roupas é mais que violência física. É desonra, humilhação. Roubar as vestes era um gesto que arrancava a identidade, porque as roupas indicavam a posição social e a etnia de alguém. Agora ele está ali, indefeso, irreconhecível, um pedaço de carne sangrando na estrada. E então vem o versículo 31. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. O sacerdote, provavelmente voltando do templo após seus serviços, vê, mas desvia. E isso choca. Porque o sacerdote era símbolo da mediação entre Deus e o povo. Era alguém de quem se esperava compaixão, piedade. Mas ele não se aproxima. Talvez por medo de se tornar impuro ritualmente. Talvez por autoproteção. Mas o fato é que ele viu e passou ao largo. E aí no versículo 32, e assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. O levita, assistente no templo, seguidor da lei, também passa distante. Ambos os representantes do culto da religião institucionalizada olham e ignoram. Eles veem, mas não se compadecem. E isso é uma denúncia profunda, porque revela que o saber religioso, quando separado da prática do amor, vira omissão. E então, no versículo 33, Jesus muda o foco. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aqui, o escândalo atinge o auge. Os samaritanos eram desprezados pelos judeus como hereges, traidores da fé. Havia séculos de rixa, ódio mútuo, discriminação. Ou seja, aquele que era considerado indigno, impuro, maldito, é o único que se aproxima e tem compaixão. E Jesus detalha o que ele fez, no versículo 34. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Isso aqui é um manual de misericórdia. Ele não só sente compaixão, ele age. Ele usa vinho antisséptico natural, óleo, calmante e restaurador, improvisa curativos, cede seu transporte, colocando o homem em seu lugar, o leva a uma hospedaria, algo que custava caro, e cuida dele pessoalmente. Ele interrompe sua viagem, seus planos, seu conforto. E o versículo 35 amplia ainda mais essa entrega. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. 2 denários eram o equivalente a 2 dias de trabalho, o suficiente para vários dias de estadia. E mais, ele promete voltar e quitar qualquer dívida. Ou seja, ele assume responsabilidade a longo prazo. Não é um gesto pontual, é compromisso, é amor em ação. E então, depois dessa história de cortar a alma, Jesus volta-se ao perito no versículo 36 e pergunta: qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Repara que Jesus inverteu a pergunta original. O homem queria saber quem era o seu próximo, tentando delimitar o objeto do amor. Jesus mostra que a pergunta certa é: como eu me torno um próximo de alguém? Não é sobre quem merece amor, mas sobre quem decide amar. E no versículo 37, o perito responde, talvez engolindo seco: aquele que teve misericórdia dele. Ele nem diz o samaritano, talvez por não querer pronunciar esse nome. Mas reconhece: o verdadeiro próximo é aquele que ama com compaixão prática. E aí Jesus conclui com uma frase curta e poderosa: vá e faça o mesmo. Ou seja, você queria saber o que fazer para herdar a vida eterna. Então ame como esse samaritano amou. Ame até sangrar, até se comprometer, até abrir mão da agenda. E esse chamado permanece ecoando, cortando o orgulho humano e confrontando qualquer religiosidade que se contenta com teoria sem compaixão. Logo depois da parábola que deixou todos em silêncio, aquela que escancarou o coração da verdadeira piedade através do improvável samaritano, o texto nos leva agora para dentro de uma casa. O cenário muda, mas a lição continua. Só que dessa vez não é nas estradas perigosas da Judéia, e sim num ambiente doméstico, familiar, onde a luta não é contra salteadores, mas contra a ansiedade, a pressa e a falsa religiosidade disfarçada de ativismo. E é aí que a gente entra no versículo 38. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Repara, Jesus segue seu caminho, sempre caminhando, sempre em missão. E agora entra em um povoado, que a gente sabe pelo contexto de João, capítulo 11, que era Betânia, a uns 3 quilômetros de Jerusalém.
E ali está Marta, que toma a iniciativa de acolhê-lo. Ela abre a porta, dá as boas-vindas, organiza o espaço. Isso já é um sinal de hospitalidade típico da cultura semita. Receber bem um visitante era quase sagrado. E aqui Marta não está recebendo qualquer um. Ela está acolhendo o Filho do Deus vivo. Mas como o versículo 39 mostra, a história não gira só em torno dela. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor ouvindo a sua palavra. E aqui está a contraposição. Marta recebe, mas Maria se assenta. Marta organiza, Maria escuta. E repare, Maria aos pés de Jesus. Isso, naquela cultura, era um gesto de discípulo. Os rabinos recebiam alunos aos seus pés, num gesto de ensino e aprendizado. E isso é revolucionário, porque mulheres normalmente não ocupavam esse lugar de discípulas formais. Mas Jesus quebra esse paradigma com naturalidade. Maria está ali não só como anfitriã, mas como aprendiz, recebendo diretamente do Verbo encarnado. Agora olha o versículo 40. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. A palavra usada aqui no original para ocupada é periespato, que traz a ideia de estar distraída, arrastada de um lado para o outro. Não é só ocupação, é dispersão interior. Marta está girando em torno das tarefas, inquieta, fragmentada. E então ela se aproxima de Jesus e diz: Senhor, não te importas que minha irmã me tenha deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Aqui tem tanta coisa. Primeiro, Marta interrompe o ensino. Ela entra na conversa entre o mestre e a discípula, não para ouvir, mas para corrigir. E mais, ela acusa Jesus de estar sendo omisso. Não te importas? Essa pergunta cheia de tensão já apareceu antes, lembra? Lá em Marcos capítulo 4, os discípulos dizem isso quando o barco está quase afundando. Senhor, não te importas que pereçamos? É o grito de quem está sobrecarregado e se sente abandonado no meio da tempestade. Só que Marta não está em alto mar, está em casa. A tempestade está dentro dela. E sua queixa é: minha irmã me deixou sozinha. Ou seja, ela se sente injustiçada, está servindo, fazendo, cuidando e se sente ignorada, esquecida. E ainda tenta manipular a situação, pedindo que Jesus mande Maria ajudá-la. Mas olha só que interessante, ela não fala com Maria diretamente. Fala com Jesus, tentando trazê-lo para o seu lado. Como se dissesse: Senhor, corrija ela por mim. Faça justiça. É o coração que quer validação, quer reconhecimento. Mas Jesus não entra nesse jogo. E aí vem o versículo 41, um dos mais ternos e reveladores desse capítulo. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Repara na repetição do nome, Marta, Marta. Isso, na Bíblia, é sempre um gesto de carinho, de profundidade, como Abraão, Abraão, lá no Monte Moriá, ou Samuel, Samuel, quando Deus o chama à noite, ou Saulo, Saulo, no caminho de Damasco. Jesus não repreende Marta com dureza, mas com ternura. Ele vê o coração dela, vê o zelo, vê o esforço, mas também vê o descompasso da alma. Você está preocupada. O termo grego aqui é merimnao, que traz a ideia de estar dividida, ansiosa, agitada. E inquieta, toribazó, é como um alvoroço barulhento, um tumulto interno. Marta está em ebulição. Ela quer servir, mas perdeu o foco. Está fazendo pelo Senhor, mas não está com o Senhor. O ativismo virou barulho. O zelo virou cobrança. O serviço virou peso. E isso, infelizmente, ainda hoje é uma armadilha para muita gente boa na caminhada cristã. Fazer muito e ouvir pouco. Trabalhar demais e se sentar de menos. E aí, no versículo 42, Jesus conclui com uma afirmação que ecoa como um chamado. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Olha que coisa linda. Jesus não desvaloriza o serviço. Ele não diz que Marta estava errada por querer fazer. Mas ele mostra que o essencial, o centro, é estar aos pés dele. Maria fez uma escolha. E essa escolha não lhe será tirada. Ou seja, ninguém vai roubar dela o que ela recebeu ali naquele momento. O pão da palavra, o descanso da alma, a intimidade com o Senhor, tudo isso tem valor eterno. O que é feito na presença de Jesus permanece. O que é feito longe da comunhão, ainda que bem intencionado, se perde na poeira da pressa. E então, nessa casa simples em Betânia, enquanto uma se agitava tentando agradar, outra se aquietava para escutar. E foi essa que ouviu do mestre. Você escolheu a melhor parte. Uma lição que não precisava de parábola. Bastou a vida real, a mesa posta, o pano de prato no ombro e o silêncio de quem sabe que estar com Jesus vale mais do que trabalhar por ele sem escutá-lo. E assim, com os pés empoeirados da estrada e o coração aquecido pela comunhão, o capítulo 10 de Lucas se fecha como uma janela aberta para o coração de Deus. Um capítulo que começou com envio
e termina com acolhimento. Que abriu com multidões sendo tocadas pelo reino e termina com uma única mulher sentada aos pés do rei. É como se o Espírito dissesse: Ei, não importa se você está entre os 72 enviados ou se está dentro de casa com a vassoura na mão. O chamado é o mesmo: participar do reino com o coração inteiro. Lá no começo, vimos Jesus mandando seus discípulos como cordeiros entre lobos. Não era uma viagem de férias espiritual. Era missão com cheiro de urgência. Eles foram com pouco nas mãos, mas com muito no coração. E voltaram maravilhados não por causa do que fizeram, mas pelo que receberam. A alegria de saber que seus nomes estavam escritos nos céus. E esse é o ponto que costura tudo. Antes de agir, é preciso pertencer. Antes de realizar, é preciso repousar no amor do Pai. Aí, no meio da caminhada, surge a pergunta que ecoa em cada geração: o que preciso fazer para herdar a vida eterna? E a resposta não vem como fórmula religiosa, mas como uma história que atravessa gerações, a do samaritano que parou, tocou, curou e cuidou. Porque a vida eterna não começa depois da morte. Ela já pulsa agora, cada vez que a gente ama com misericórdia. Cada vez que a gente vê o outro como próximo e não como obstáculo. Cada vez que a gente desce do cavalo do orgulho, abre mão do conforto e se envolve até doer. Mas o texto não termina aí. Ele vai mais fundo. Porque amar o próximo é essencial, sim, mas não é suficiente se a gente não amar de dentro da presença de Deus. Marta nos lembra que é possível fazer muito por Jesus e ainda assim não parar para escutá-lo. Que é possível estar perto de Jesus e longe do seu coração. Que a ansiedade pode nos transformar em servos apressados, enquanto o Senhor está ali esperando que a gente apenas sente e ouça. E Maria nos mostra que escolher a boa parte é, antes de tudo, uma decisão de prioridade. Sentar aos pés do Mestre não é passividade, é sabedoria. Tudo isso junto forma um retrato profundo do discipulado, um chamado que nos envia ao mundo com pés firmes e coração aberto. Um convite para amar sem reservas e servir sem perder o foco. Uma lembrança de que, no fim das contas, o mais importante não é quanto fizemos, mas com quem caminhamos. Então, se você se vê entre os 72, vá, mas vá com oração, com humildade e com os olhos fixos no céu. Se você se sente como o homem ferido na estrada, saiba, o bom samaritano já passou por você e ainda hoje derrama azeite e vinho sobre as tuas feridas. Se você é Marta, cansada e aflita, respira. Ele te chama pelo nome com ternura. E se você é Maria, continue, porque a boa parte que você escolheu, ninguém, absolutamente ninguém, vai poder tirar de você. E o mais bonito é que em cada um desses quadros, Jesus está no centro. Ele é o que envia, ele é o que acolhe, ele é o que cura, ele é o que fala. E ele é sempre o que permanece. Texto e produção Douglas Vieira. Música por 50sounds.com. Faixa For a Reason. Voz por ChatGPT 4.0. Tipo Ember. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo Russell Norman Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD.